Muito boa noite a você que acompanha a nossa transmissão. É uma alegria nos reunirmos aqui para conversarmos a respeito de uma pequena porção da Escritura Sagrada. E com este propósito é que eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. O Antigo Testamento é riquíssimo de lições, é riquíssimo de ensinos a respeito do ser de Deus, né? Dos atributos de Deus, do nosso ser também, da nossa constituição como seres humanos. E aqui no livro de Isaías, capítulo de número 6, versículos de 1 a 8, eu gostaria de refletir com vocês o seguinte tema: reações diante da santidade de Deus. Reações diante da santidade de Deus. Isaías 6, de 1 a 8, queria que você acompanhasse comigo, se você puder, a leitura do texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Santo Deus e Pai, difícil expressar tua santidade, tua grandeza através de palavras. Nós te pedimos que nessa noite nossa mente seja aberta, nosso coração quebrantado, de modo que, assim como aconteceu com Isaías, de alguma maneira nós possamos contemplar tua santidade e que o nosso coração se encha de alegria por conta disso. Queremos aprender com o Senhor também. Queremos obedecer tua palavra. Te pedimos ajuda nisso em nome de Jesus. Amém. Este capítulo descreve a vocação de Isaías para o ofício profético. O que aconteceu no ano de 740 a.C. Deus se revelou a Isaías através de uma visão
e despertou uma reação no profeta que a gente vê descrita aqui. Esse texto precisa ser entendido no seu contexto e enxergamos uma aplicação específica naquele momento, quase 2.800 anos atrás. Mas eu acredito que esse texto reserva algo a nos dizer ainda hoje. Eu creio que é possível tirar alguns princípios desse texto sobre a santidade de Deus, sobre o agir de Deus e sobre o relacionamento de Deus com seus servos, que são aplicáveis na vida de cada um de nós. Aplicável a Isaías naquele tempo, aplicável a nós hoje. Por isso nós vamos colocar os olhos na visão de Isaías. Excelente trocadilho, trabalhei nele, me esforcei. Muito obrigado. Por isso nós vamos colocar os nossos olhos na santidade de Deus. E é possível que nós sejamos impactados diante da santidade de Deus, como Isaías foi. É possível que essa reflexão nos leve a reagir à santidade de Deus como Isaías reagiu, nós vamos ver como é que foi. É possível que nós sejamos usados por Deus como Isaías foi usado por Deus naquela época, naquele tempo. Então, eu queria ir com você para o texto já, nos versículos 1 a 4 deste capítulo do livro de Isaías, nós encontramos a visão. Vamos conversar então a respeito da visão de Isaías. Uma visão que veio a Isaías no ano, já falei, de 740 a.C., ano da morte do rei Uzias. É o que nos diz o versículo 1. Se você quiser acompanhar comigo, é exatamente isso que diz no versículo 1. Diz lá no versículo 1 que Isaías tem uma visão de um trono celestial, num templo celestial, e isso nos indica, uma verdade que nós encontramos aqui, é que Deus governa o céu. A visão de Isaías, ele vê um trono celestial, um templo celestial, o que nos quer dizer que Deus governa o mundo celestial, que é o céu. E nesse versículo 1, no versículo de 1 a 4, a santidade de Deus é que recebe uma atenção especial. A grandeza de Deus é outro atributo que recebe essa atenção igualmente. Diz aqui, no versículo 1 ainda, que as abas das vestes de Deus enchiam o templo, o que representa a grandeza de Deus. Nunca é exagerada a descrição da santidade de Deus. Nunca é completa a descrição da santidade de Deus. Por isso, Isaías usa umas expressões exageradas e ainda assim é pouco, se queremos descrever esses dois atributos de Deus, grandeza e santidade. Deus é completamente santo. Deus é eternamente santo. Deus é absolutamente santo, infinitamente santo. No versículo 1, então, nós encontramos algumas ideias a respeito deste atributo de Deus dentro dessa visão. Estamos ainda na visão de Isaías. Uma demonstração pequena da santidade de Deus e da glória de Deus é suficiente a nos consumir por completo. Quase consumiu Isaías. Isaías quase desfaleceu ao receber uma visão da glória e da santidade de Deus. Ele ficou verdadeiramente desesperado, nos indica o texto. E é isso que causa em nós um vislumbre, ainda que pequeno, da santidade de Deus. Se nós
visitarmos lá o livro de Apocalipse 1:17, vamos ver que João, o evangelista, teve um vislumbre pequeno da santidade de Cristo, e ele descreve a sua reação como de alguém caindo como morto aos pés de Jesus. Então, só conseguimos esboçar uma descrição do que é a santidade de Deus. Isaías esboçou essa descrição aqui, nessa visão, e ela já foi suficiente para que ele quase desfalecesse, viesse a se desfazer como ser humano, só diante de um rápido vislumbre da santidade de Deus. Nos versículos de 2 a 4, a gente vê uma descrição, ainda nessa visão, Isaías vê serafins voando e adorando a Deus. Anjos, eles exaltavam a Deus por sua santidade. Eles cobriam os olhos, os anjos cobriam os olhos, porque a glória de Deus e a majestade de Deus eram tão maravilhosas que nem os anjos podiam olhar. Eles precisavam cobrir os olhos, e eles cobriam os pés. E alguns dizem que ao cobrir os pés, eles agiam em sinal de respeito à majestade de Deus, e a gente encontra algo nesse sentido lá em Êxodo 20 e 26. Esses anjos clamavam a Deus da mesma maneira que nós clamamos aqui hoje, né? Eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eles diziam ainda, a terra está cheia da sua glória. Portanto, Deus enche com sua glória o céu e a terra. Isso nós podemos dizer com base em Isaías, capítulo 6, versículos 1 e 3. Deus enche o céu com sua glória, e Deus enche com sua glória a terra também. A glória do Senhor é a exaltação dos seus atributos, da sua soberania, da sua onipotência, especialmente expressada no ato da criação do universo. Mas a glória de Deus é explicada a partir da justiça de Deus também, do julgamento e da misericórdia de Deus na sua redenção. Então a descrição é deste cenário: anjos clamando, anjos adorando a Deus, e diante desta adoração dos anjos, diz o texto que as portas do templo, os batentes das portas do templo estremeceram, e o local ficou cheio de fumaça. Tudo isso na tentativa de explicar, ainda que de maneira simples, o que é estar na presença de Deus efetivamente, quando Deus se manifesta na sua glória, na sua majestade. Essa foi a visão que Isaías recebeu, muito marcante por sinal. E ao lê-la, nós começamos a imaginar esse cenário todo, e eu acredito que a partir disso Deus já vai mexendo com o nosso coração, dando-nos alguns vislumbres a respeito da santidade dele. Deus se revelou a Isaías por meio dessa visão. Não era incomum naquela época, na época do Antigo Testamento principalmente, Deus se revelar dessa maneira através dos profetas. Nos dias de hoje já não é mais muito usual esse tipo de revelação, através de visões. Isso porque a revelação de Deus já está completa. Não há mais o que revelar. A Escritura já está completa. Então a revelação de Deus hoje é
através da leitura e meditação na Escritura e oração, buscando orientação de Deus. Os profetas recebiam essas revelações, compartilhavam com o povo muitas vezes não acreditava que Deus agiria de acordo com aquilo que ele revelava aos profetas, mas Deus cumpriu todas as profecias que nós encontramos nos livros proféticos. O que eu quero dizer é que no nosso contexto hoje, já buscando alguma aplicação, nós recebemos a revelação de Deus a respeito do que aconteceu e a respeito do que irá acontecer. Não precisamos mais desse tipo de revelação, desse tipo de visão, porque já temos disponível diante de nós a Escritura e ela é suficiente. Portanto, não compensa muito esperar e buscar a revelação de Deus através de uma visão. Digo isso porque em alguns contextos isso ainda é buscado, isso ainda é desejado. Buscar a revelação de Deus através de visões. Nós não precisamos mais disso. A revelação de Deus é a Escritura Sagrada e ela é suficiente. Então, se queremos conhecer a verdade, se queremos receber a revelação de Deus, o melhor é conhecer o que a Escritura ensina. Tudo aquilo que Deus quer que saibamos a respeito do futuro, a respeito do presente, a respeito do passado, de modo que vivamos uma vida que agrade a Deus, está escrito. Eu diria até que novas revelações a respeito das coisas de Deus não são confiáveis. Em outras palavras, e em síntese, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: Deus revelou sua santidade a Isaías por meio de uma visão. E Deus nos revela a santidade dele através da Escritura. Na Escritura, do começo ao fim, Deus nos revela a sua santidade, sua soberania, sua bondade, o seu amor por nós. Isaías recebeu a revelação através da visão. Nós recebemos a revelação por meio da Escritura. Então nós vimos a visão de Isaías, versículos de 1 a 4. E agora nós vamos ver a purificação, versículos de 5 a 7. Visão, depois purificação. Então, diante dessa visão da santidade e da majestade de Deus, da glória de Deus que enche os céus e enche a terra, depois de ver as portas do templo celestial estremecendo e a fumaça ocupar cada canto daquele templo, isso em razão do louvor e do cântico dos anjos, o que representa que Deus estava naquele lugar. Depois dessa visão, Isaías olhou para si. E o que ele viu quando ele olhou para si? Ele viu impureza. Ele diz isso. Ao que parece, ele ouviu o clamor e o louvor dos anjos, que a gente já viu na visão. Eu estou cheio dos trocadilhos aqui hoje. Isaías comparou com o louvor que ele e o povo estavam prestando a Deus. E então ele chegou à conclusão de que ele e o povo adoravam a Deus com lábios impuros, o que possivelmente indique que o coração era impuro. Adorar a Deus com lábios impuros é consequência de adorar a Deus com o coração impuro. O que Isaías constatou é que a adoração deles era impura porque eles viviam em pecado. E essa que foi a triste constatação de Isaías, que causou no coração dele uma enorme marca, um
impacto muito grande, porque essa constatação veio logo depois dele vislumbrar a pureza e a santidade de Deus. Ele ficou aterrorizado diante deste quadro, porque ele começou a considerar a possibilidade do julgamento de Deus contra ele, contra o povo. Então, Isaías viu a santidade de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus enchendo o templo. E ele olhou para si mesmo, olhou para o povo, e ele, com tristeza e com medo, constatou: eu estou no meio de um povo de lábios impuros, e Deus há de nos julgar. Era um devaneio de Isaías? Não, não era. Era uma possibilidade real. Na verdade, o julgamento de Deus se tornou uma realidade na vida desse povo. Eu não li aqui os versículos 9 em diante, mas esses outros versículos, eles mostram que mensagem que Isaías deveria levar ao povo. E era uma mensagem, eram notícias que não eram boas, eram notícias de julgamento, de destruição, desolação, cativeiro. E aqui eu acredito que caiba uma reflexão no nosso contexto também. Será que nós, eventualmente, não estamos adorando a Deus com lábios impuros? Nós cantamos hoje para Deus. Ficou muito bonito o nosso louvor. Mas e o nosso coração? Está purificado ou está impuro? Será que o nosso coração, ao louvarmos nesta noite, ele levou em consideração a grandeza e a profundidade da santidade de Deus? Isaías disse logo depois que ele constatou isso tudo: ai de mim. Em outras palavras, estou lascado. Quando eu li esse texto e refleti nele, eu disse a mim mesmo: ai de mim, estou lascado também. Precisamos examinar o nosso coração. Será que o nosso coração está purificado? Os nossos lábios estão purificados? Cabe uma reflexão a cada um de nós. Isaías, depois de constatar que o coração dele era impuro, que os lábios dele eram impuros, ele viu algo muito incrível acontecer ali. Um dos anjos tirou do altar uma brasa viva, ou seja, um pedaço de metal bastante quente por fogo, e com essa brasa viva o anjo tocou nos lábios de Isaías. Não estou interpretando o texto, estou só redizendo o que ele diz. E ao agir assim, o anjo purificou Isaías do pecado e da impureza. E acho que às vezes eu e você precisamos que Deus nos queime com uma brasa viva, de modo que o nosso coração seja purificado também. No caso de Isaías, ao que parece, a purificação não era aleatória e sem propósito. Era com um propósito, com o propósito de que ele levasse uma mensagem ao povo. E então, na verdade, essa purificação era com o propósito de que Isaías servisse a Deus. E a purificação de Deus em nós é com esse mesmo propósito, de que nós o sirvamos. Então, uma das ideias que nós encontramos nesse texto, no meu modo de ver, que se aplica a nós, é a necessidade de purificação constante àqueles que querem contribuir de alguma maneira com a obra de Deus. Quem quer servir a Deus precisa ser constantemente purificado por Deus, no seu coração e, por consequência, nos seus lábios.
Ao que parece, então, precisa ser purificado se você e eu queremos louvar a Deus adequadamente. Então eu estou vinculando aqui o louvor que agrada a Deus com um coração purificado, que eu acho que aconteceu aqui com Isaías. É necessário um coração puro. É necessário lábio puro ou lábios puros. É necessária mente pura se queremos louvar a Deus adequadamente e levar a mensagem dele. No caso de Isaías, ele levaria a profecia de julgamento do povo de Judá. No nosso caso, na nossa purificação, ela nos habilita a que levemos a mensagem salvífica do Evangelho. É uma purificação constante. Eu lembrei aqui do que acontece comigo e com muitos de nós, no momento em que nós tiramos o pó dos móveis da sala. Aí você me pergunta, mas você tira o pó dos móveis da sala? Bem, quando a Mel manda eu tiro, caso contrário eu dou aquela enrolada. Mas o que eu quero que você guarde não é se eu tiro ou não o pó dos móveis da sala. Eu quero que você guarde é que é necessário constantemente tirar o pó dos móveis da sala. Você tira, amanhã tá aquela camada de novo. Aí você tira de novo. No dia seguinte, tá aquela camada de novo. Você tira de novo, tá aquela camada de novo. Tem que tirar o pó todos os dias. E a nossa mente e o nosso coração também são um pouco assim. Hoje nós nos reunimos aqui com o propósito de buscar e adorar a Deus. Esse é o nosso propósito aqui. Graças a Deus por isso. Hoje nós clamamos a Deus e queremos que Ele nos purifique. Eu acredito que esse é o desejo do seu coração, é o desejo do meu também. Amanhã nós precisaremos pedir de novo. Amanhã já nos sentiremos desanimados, já nos sentiremos cansados, já o nosso coração estará sujo novamente. E depois de amanhã a mesma coisa. Sempre haverá um pouco de pó, um pouco de sujeira no nosso coração. E nós precisaremos buscar a Deus e clamar a Ele que nos purifique. A notícia boa é que quanto mais nós buscamos a Deus, mais o nosso coração fica limpo. Isaías, então, diante da santidade de Deus, ele ficou impactado e aterrorizado. Cabe uma pergunta aqui também. Será que nós, diante da santidade de Deus, a gente é, de alguma maneira, impactado no nosso coração? Qual tem sido a nossa reação diante da santidade de Deus? Nosso coração ainda é tocado e incomodado diante da santidade de Deus? Será que nós temos consciência do nível da nossa impureza? Depois dessa visão, Isaías percebeu a sua condição, confessou a sua impureza e foi purificado. Diante da palavra de Deus, nós somos conscientizados da nossa condição, precisamos confessar nossas impurezas e assim também sermos purificados. Vimos a visão. Vimos a purificação. E agora nós vamos, já caminhando para o final, vermos a missão. Então, visão, purificação e missão de Isaías. Deus tinha uma missão para Isaías. Depois disso tudo que ele viu e viveu, Deus não precisou dizer muita coisa para convencer
Isaías a aceitar a missão. Deus não precisou dizer muita coisa. Deus, ele só questiona: a quem enviarei, né? Quem irá por nós? Só precisou dizer isso. Nós aqui, possivelmente, seja um conselho celestial de Deus, ou Deus e os anjos ali, né? Nós, Deus e os anjos, esse é o nós. Ou talvez até a Trindade Santa. De qualquer maneira, Deus só lança no ar esta pergunta: quem enviarei? Quem irá por nós? Deus jogou no ar essa questão e não obrigou Isaías a nada. Por outro lado, a visão e a purificação já tinham preparado Isaías. E então, Isaías respondeu a esse chamado, né? Deus não precisou dizer: Isaías, por favor, cara, me ajuda aí. Me ajuda aí, Isaías. Preciso que alguém leve essa mensagem para o povo. Isaías, poxa vida, né? Eu sou Deus, você... Não. Deus só se mostrou para Isaías. Só se mostrou. E depois Deus purificou Isaías. E então ele só lançou no ar essa pergunta e Isaías logo entendeu e já com um coração puro levantou a mão e disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Minha pergunta: e nós? Como é o nosso relacionamento com Deus, hein? Deus precisa ficar pedindo por favor para que nós aceitemos a missão que Ele coloca diante de nós? Pois não precisaria, né? Só por conhecermos a Deus já deveríamos nos colocar na missão. Eu queria dizer para você que não existe cristão sem missão. Não existe cristão dispensado da missão. Todo cristão recebe de Deus um chamado, no mínimo, para compartilhar o evangelho com quem ele conhece. No mínimo. Mas tem mais chamados. Tem mais desafios de Deus. A igreja tem demandas que são demandas de Deus, não são demandas dos pastores, não são ideias que vieram na cabeça do pastor e agora ele falou: vou dar trabalho para esse povo, porque esse povo está muito devagar. São demandas do reino de Deus, que estão colocadas diante de nós. E a questão é, eu vou tomar a liberdade aqui de dizer o seguinte: é como se Deus estivesse dizendo para nós: quem eu enviarei para cumprir a minha missão na Batista da Paz? Quem enviarei? Queria que você reparasse o seguinte: antes da missão, o que aconteceu com Isaías? Visão e purificação. Isso é muito importante a gente pensar. Porque antes de assumir a missão, aceitar a missão, precisa conhecer a santidade de Deus através da Escritura. Antes de entrar na missão de cabeça, precisa ser purificado por Deus através da oração, do arrependimento dos pecados. E então sim dá para assumir a missão de anunciar o Evangelho. A quem Deus enviará entre nós que estamos aqui? Quem irá por Deus e por um conselho celestial? Então, vimos aqui, nosso assunto é reações diante da santidade de Deus. A partir de Isaías 6, de 1 a 8, nós vimos que Deus se revelou a Isaías através de uma visão. Nós vimos isso. Que Deus capacitou, habilitou
Isaías através da purificação e vimos que por fim Deus deu a Isaías uma missão. Queria então, diante disso tudo, propor algumas aplicações, e algumas a gente já viu no curso da exposição. Em relação à visão, a verdade é que Deus se revela a nós por meio da Escritura. Como eu já disse, não compensa muito ficar esperando uma visão do jeito que Isaías recebeu. Esse tipo de visão possivelmente não chegue a nós, mas a revelação de Deus está posta aqui na Escritura. Então é melhor buscar, conhecer com zelo e disciplina quem é Deus através da Escritura. Então a aplicação é: leia a Bíblia constantemente, leia a Bíblia metodicamente, sistematicamente, obsessivamente, leia a sua Bíblia. Purificação de Isaías, nossa purificação também. Nosso coração é um móvel de madeira, suja de pó. Suja de pó. Deus limpa todo dia e logo suja de novo. Através então do arrependimento e da confissão, nós somos purificados por Deus e habilitados de modo a contribuirmos com a obra dele de alguma maneira. Então a aplicação é a seguinte: arrependa-se e peça perdão por seus pecados. Clame a Deus por purificação, de modo que você assim possa adorá-lo com lábios e coração puros. Visão, purificação e missão. Missão então, missão. Isaías foi chamado com a missão de dar más notícias para o povo. Essa era a missão de Isaías. Tinha boas notícias também. No livro de Isaías a gente vê a promessa do Messias, né? Então tinha boas notícias. Nós do nosso lado somos desafiados ou recebemos a missão de Deus de proclamar o Evangelho, dando más notícias e boas notícias. Más notícias: o pecado te separou de Deus para sempre. Boas notícias: alguém morreu por aquele que crê. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Então, essa é a nossa missão hoje. Eu gostaria então de encerrar essas aplicações com um questionamento que eu já fiz, mas queria repetir e encerrar com esta pergunta a você, né? Como se Deus estivesse fazendo: a quem enviarei? Queria orar com você mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças pela tua santa palavra. Pedimos que ela encontre morada no nosso coração, da mesma maneira que aconteceu com Isaías, e a gente vê aqui no texto, que nós conheçamos a verdade a respeito do Senhor, que nós sejamos purificados por teu Santo Espírito, através de arrependimento e fé, que nós aceitemos a missão que o Senhor coloca diante de nós, apenas por conhecermos a Ti e por entendermos que essa é a vontade do Senhor na nossa vida. Nós oramos assim em nome de Jesus.